que acontece no Congresso Brasileiro de Dermatologia. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista e esse vai ser mais um episódio do podcast Borchardt Dermatologia, que eu vou fazer algumas reflexões sobre a vida real. Eu digo isso porque eu já faço conteúdo na internet há mais ou menos uns 2 anos, eu comecei lá no Instagram e ano passado eu comecei aqui no YouTube. É interessante que eu acabo flutuando entre ambientes muito diferentes. Eu ainda tenho muito contato com a medicina de forma geral, porque eu tenho muito interesse em várias doenças da medicina. Eu passei muito tempo fazendo pesquisa dentro da endócrino, gastro, cardio, então eu gosto de muitas coisas como médico mesmo. E eu também fico muito na dermatologia, principalmente tentando me atualizar em relação a tratamentos de doenças dermatológicas, porque no fim das contas o próprio YouTube acabou atraindo muitas pessoas ao redor do Brasil que têm doenças de pele, não apenas essa questão de skincare e cuidados de pele, mas doenças mesmo. E é interessante que principalmente aqui no YouTube existe todo um movimento que tenta afastar as pessoas de médico com uma conspiração muito simples, que é a conspiração que existem indústrias, e a palavra indústria é uma palavra que eu acho muito interessante, porque eu sempre lembro naquele prédio grandão com um cilindro assim saindo uma fumaça e tal, e a indústria quer que as pessoas fiquem doentes e por isso tem que se afastar dos médicos, e no fim esse movimento ele ganha muito dinheiro com suplementos, e aí tem que comprar suplemento disso, suplemento daquilo, é suplemento toda hora, porque as pessoas ganham muito dinheiro com suplemento aqui no YouTube. E é interessante porque pensando de alguém de fora, às vezes eu tento fazer o movimento interno na minha cabeça de fingir que eu sou uma dessas pessoas. As pessoas que às vezes aparecem nos comentários pra me xingar e eu vejo que elas acreditam numa conspiração muito elaborada e muito complexa, usam a palavra sistema e outras coisas assim, que falam que a indústria e o sistema quer que as pessoas fiquem doentes e aí as pessoas doentes, elas vão ser pacientes pra sempre, elas não vão conseguir melhorar. Imaginando esse ponto de vista, quando a gente entra lá no evento do Congresso Brasileiro de Dermatologia, é interessante refletir de um ponto de vista bem realista do que tá acontecendo ali, porque tem esse lado, aí tem o outro lado que é o lado dermato clássico, né, que seria assim dizer, ai amores pacientes, estou aqui para me atualizar, para levar o melhor para os meus pacientes, porque tem muito procedimento estético também, né, e aí eu acho que existem esses dois lados que as pessoas vão falar na internet, tem o lado do mal, né, tipo, estão todos se reunindo e pensando nas pessoas ficarem doentes, e tem o outro lado da pessoa fazendo marketing assim, principalmente para procedimento estético. Só que na prática, a situação é bem mais complicada do que isso, e é até interessante que nessa narrativa de que a indústria quer que as pessoas fiquem doentes, eles estão tão distantes, as pessoas que falam disso são tão distantes do que realmente acontece que eu acho que elas nem têm noção do que realmente está acontecendo hoje. E a gente pode dividir esse congresso em 3 eixos diferentes. A primeira coisa que é importante falar é que ele é um congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é onde os dermatologistas são sócios. Eu sou sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Existe um grupo de pessoas que acaba organizando. E quando a gente organiza um congresso, uma coisa que é muito importante de refletir, que é do comportamento humano e que tem muita gente que não gosta disso, é que as pessoas gostam de coisas mais coloridas, mais divertidas, elas gostam de um certo entretenimento. Então, o Congresso de Dermatologia tem um contato muito próximo com a indústria, principalmente a indústria que envolve alguns medicamentos, a indústria que envolve cosméticos e até procedimentos estéticos, simplesmente porque se não fosse assim, a maior parte das pessoas não ia. Eu sempre penso, por exemplo, imaginando tipo um congresso de alguém que trabalha física quântica ou alguma coisa muito técnica, assim, muito científica, de umas pessoas que tem umas salas de aula, assim, só tem umas aulinhas e alguém pegando um café e uma água lá. Aquilo não é tão divertido assim. Então existe um aspecto de ter o congresso com um evento grandioso, com muitas marcas e muita propaganda, muitas cores, porque fica mais entretenimento e aumenta a chance das pessoas de fato irem e até eventualmente ir numa aula que seja de algum assunto de doença, alguma coisa assim. Isso aqui é um ponto mais irrelevante, assim, de forma geral, mas eu vejo porque as pessoas acabam às vezes fazendo umas críticas muito vazias. Eu vejo aquele lado que fala, é tudo culpa do capitalismo. O capitalismo malvado quer todas as marcas lá, e as marcas enganando as pessoas, e não tinha que ter as marcas. Mas eles esquecem que se fosse sem as marcas, se não tivesse todo aquele evento ali, muitas pessoas nem iam. A gente acaba sendo levado por muitas coisas que não gosta de admitir. Então tem muita gente ali que vai nas filas das marcas que tem, ou vai ver os novos produtos e ainda fica falando mal disso, mas a pessoa vai. Então eu não quero ser a pessoa hipócrita que fica fazendo uma crítica rasa e vazia, tentando sinalizar a virtude do tipo, eu não me importo com as marcas, eu não me importo com dinheiro, nem precisava ter isso, porque eu vejo pessoas que falam isso e estão lá nas filas com marcas. E quando eu digo filas, é porque no fim das contas a indústria acaba patrocinando e lança vários produtos lá e mostra os produtos que eles têm, desde protetor solar, hidratantes, cremes, novos produtos que criam, e eles literalmente fazem os médicos ficar numa fila, principalmente para reforçar um pouco a importância daquele produto e ganhar um produto. Então ainda acontece isso, que é uma coisa que eu acho simplesmente engraçada. Então existe esse eixo das marcas que estão ali, existe um eixo que é de procedimento estético, a dermatologia hoje é muito avançada
avançado em procedimento estético, então eles discutem muito novas tecnologias, novas maneiras de fazer de uma maneira mais segura, ter os melhores resultados. Então tem pessoas muito qualificadas que trabalham realmente com isso. Eu sei que essa parte de estética também tem muita gente meio conspiracionista pensando que é um congresso tentando convencer as pessoas de fazer procedimento, mas na verdade não. Ele tem um foco muito grande em tentar fazer procedimentos de uma maneira mais segura e mais harmoniosa. Não é uma área que me interessa muito, tanto que eu não fiquei nessa parte mais de estética assim em si. Tem uma parte que fala muito de cirurgia também, porque tem muito câncer de pele, e agora com essas pessoas inventando coisa contra protetor solar na internet, vai ter cada vez mais câncer de pele, porque não adianta se convencer que o sol não causa câncer, ele causa câncer até mesmo em quem não acredita. Eu até vi vários casos de pessoas que estavam com câncer ali, que eram pessoas que achavam que óleo de coco é protetor solar, pessoas que acreditavam nas mentiras da internet, e acaba lá tendo um câncer, e quando tem um câncer tem que fazer a cirurgia, ou vai deixar o câncer ali e vai acabar morrendo. Então as pessoas acabam tendo que fazer a cirurgia. E tem a parte das doenças. E aí é interessante fazer esse intermédio justamente porque eu falei que tem essa conspiração na internet e que a indústria só quer as pessoas doentes. Então se as pessoas vão continuar doentes, eles vão continuar vendendo medicamentos que as pessoas não melhoram. Só que o mais irônico hoje é que, se a gente for bem realista, nós estamos numa fase que a dermatologia está tendo o surgimento de muitos e muitos medicamentos que de fato deixam as pessoas praticamente curadas. E a palavra cura aqui é muito complicado porque muitas pessoas não entendem que doenças não são um processo que a pessoa tem e depois ela toma um remédio, para e nunca mais tem. Existem muitas doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas acontecem por diversos problemas que a gente tem, de problemas genéticos, ativação, questões mais complexas, que a pessoa fica com aquela doença. E antigamente, muitas doenças da dermatologia a gente conseguia tratar botando uns cremes, tentando usar alguns remédios de vez em quando, ficava indo e voltando. Só que hoje nós tivemos um avanço absurdo em relação ao conhecimento que tem sobre o equilíbrio da pele. Lá no método Derma eu falo sobre o equilíbrio da pele, que é um equilíbrio de água, óleo, a imunidade, bactérias, que é a microbiota que fica ali. E hoje estão se estudando e entendendo cada vez mais pequenos detalhes dessa imunidade, porque na verdade imunidade não é uma coisa só, existem vários tipos específicos, e aí tem doenças, tem uma coisinha errada na imunidade, e se você vai lá e corrige aquela pequena coisa, você consegue fazer uma pessoa desaparecer todos os sintomas de algumas doenças, como psoríase, dermatite atópica, hidradenitis supurativa e várias outras doenças que são doenças mais graves da dermatologia, assim como estão criando tratamentos que conseguem ajudar muito no tratamento do câncer através da própria imunidade. Só que óbvio que isso acaba dando dinheiro, porque são tratamentos super modernos que exigem estudos complicados e depois eles conseguem vender com dinheiro. Então veja que enquanto tem uma parte da internet que acha que é tudo uma grande conspiração para a indústria ganhar dinheiro mantendo as pessoas doentes, na prática a indústria tá ganhando dinheiro criando medicamentos que deixam as pessoas muito bem, as pessoas ficam sem a doença. Então ali tinham muitos e muitos casos de pessoas que sofreram a vida inteira com psoríase, dermatite atópica, hidradenite e outras doenças mais graves da dermatologia que já tinham caído nos vídeos do YouTube e usaram doses altas de vitamina D e não resolveu. Usaram todos os suplementos que a galera aqui do YouTube faz as pessoas comprar ganhando lucro por cima e não resolveu. E agora tem esses medicamentos que usa e a pessoa fica sem nada. Então é curioso pensar que, assim, na prática, óbvio que a indústria quer ganhar dinheiro. Não é uma questão de dizer que as pessoas são boazinhas, que elas fazem isso simplesmente por bom coração. Não é isso, é óbvio que não, né? Mas eles estão criando tratamentos absurdamente modernos, tratamentos que estão permitindo que pessoas fiquem sem essas doenças, assim como consigam viver mais, porque várias dessas doenças não fazem apenas as pessoas terem lesões na pele, essas pessoas acabavam afetando toda a qualidade de vida delas. Então veja que é uma situação muito mais complicada do que muita gente por aí prega. Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma revolução muito grande da dermatologia e daqui a alguns anos a gente já vai ter medicamentos para controlar muitas e muitas doenças diferentes. Em relação a produtos de pele e cosméticos, existe uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sou a pessoa que faz vídeos lá no canal principal falando sobre produtos baratos, falando sobre estratégias que a indústria tem, só que ao mesmo tempo as pessoas gostam de novidades. Vai ter muita gente vendo esse vídeo querendo saber quais são as novidades, mesmo que eventualmente não tenham tantas novidades assim. Então eu digo que a indústria acaba preenchendo aquilo que as pessoas já querem. Elas lançam novidades, novos produtos, tem pesquisa ativa sobre novos ingredientes. Então assim, não é tão simples como se a indústria fosse super malvada e só engana as pessoas lançando novos produtos. As pessoas gostam que tenham novos produtos. Inclusive, isso ajuda as pessoas a usarem mais produtos. Eu já vi muitos casos de pessoas que eu acompanhei ao longo do tempo que compravam um protetor solar, usavam por um tempo, depois parece que perdia a graça aquele protetor solar, daí compravam um novo que a marca lançou nova, daí começavam a usar novamente. Então é difícil falar disso de uma maneira muito racional, porque as pessoas gostam muitas vezes de só se vitimizar e esquecer que elas acabam apoiando isso. Tanto que várias pessoas vão comprar esses produtos novos, porque é toda uma
aventura nova que tem usar um produto novo. E tem coisas novas surgindo, né? Nós temos muitas novidades em relação a manchas na pele, mais clareadores que estão surgindo. O tratamento de espinhas, rosácea e outras condições está melhorando muito com medicamentos, porque a gente está começando a entender um pouco mais. E assim como eu falei, tem essa parte da cosmética, essa parte dos procedimentos estéticos que também está tendo bastante avanço. Claro que existem no meio disso várias promessas que não são tão verdadeiras. Então, ao mesmo tempo que eu acho que tem muito cosmético ali, que é bom, tem muitas novidades mesmo, tem tratamentos modernos maravilhosos para doenças de pele, nós temos coisas que a gente sabe que não funcionam mesmo. Eu sou a pessoa que vive falando que colágeno via oral não funciona. Colágeno oral simplesmente é uma proteína que o nosso corpo vai usar do jeito que quer. Assim como tem várias outras coisas, como protetor solar oral, que eu acho que simplesmente não compensa a pessoa investir nisso. E também tem toda a discussão que a gente tem cada vez mais importante da questão da microbiota intestinal e o quanto ela afeta a nossa pele. E aqui, isso é óbvio que é verdadeiro, só que a solução que muitas vezes colocam é uma coisa que eu não gosto. Porque quando a gente pensa nas mudanças que a nossa microbiota intestinal vai ter, elas envolvem a nossa alimentação e o nosso estilo de vida. Tudo isso acaba impactando. Aí, ao invés de dizer que a nossa solução é melhorar a alimentação, fazer exercício físico e ter uma vida mais saudável, a solução acaba sendo o quê? Dar suplementos de probióticos. Mas o que adianta um suplemento de probiótico se a pessoa tem uma alimentação horrível, se a pessoa não faz exercício físico, se a pessoa não tem uma vida saudável? E eu sei que muita gente vai dizer, não, mas eu vou ter uma vida saudável e junto vou tomar o probiótico. Eu acho muito mais prático ter uma alimentação saudável. Então, claro, nem tudo são flores. Eles querem vender, então vão tentar achar argumentos para vender aquilo. É uma questão mais de filtrar aquilo que está sendo dito. Mas, de qualquer maneira, acaba sendo um evento muito interessante porque a gente vê especialistas, pessoas que trabalham apenas em uma área. É muito bom ver pessoas que trabalham só com cabelo, pessoas que trabalham só com unha, pessoas que são mais especializadas em procedimentos estéticos, pessoas que atendem mais um tipo de doença, que já tiveram que lidar com muitos casos diferentes e achar soluções diferentes. Isso acaba enriquecendo muito a nossa cabeça, porque muitas vezes o que acontece é que a gente acaba atendendo no dia a dia pacientes que têm um tipo específico de doença mais parecido e perde um pouco o costume de outras áreas. Por isso que é uma questão mais de saber filtrar, porque tem as aulas sérias, as aulas dos especialistas das áreas, e tem essas aulas que são mais patrocinadas até para que o evento aconteça em si. Então realmente tem aulas boas. Então por isso que eu acho interessante quando eu vejo esses conspiracionistas da internet, porque quando eles acusam que os médicos ou a indústria quer que todo mundo seja doente, eles estão dizendo, por exemplo, que eu quero que as pessoas sejam doentes, o que é uma coisa muito grave se a gente for parar pra pensar, porque eu teria que ser uma pessoa ruim e insensível ao ponto de querer que as pessoas continuem doentes. Imagina isso, acontece direto das pessoas comentarem isso, só que na prática não é isso que tá acontecendo no mundo real hoje em dia. Tá acontecendo é que tá avançando muitos tratamentos para doenças que a gente nunca conseguiu tratar, e o mais interessante é que quando vem esses tratamentos, acabam se revoltando e brigando com eles. Eu já falei algumas vezes que eu acho bem curioso como isso acaba afetando até outras condições, como a obesidade, que recentemente surgiu esses medicamentos que têm um efeito no corpo que é quase como se fosse uma cirurgia bariátrica, que é o Ozempic, o Mounjaro, por exemplo, e ao invés das pessoas pensar, nossa, que maravilha, surgiu um tratamento que consegue ajudar uma condição que é muito difícil, as pessoas vão lá e brigam com o tratamento, criam conspiração com o tratamento. Inclusive eu já vi gente falando mal desses tratamentos muito modernos para tratar essas doenças de pele. Então, olha que situação doida. A gente tem lá pessoas que estão mostrando pacientes da vida real usando, que estão ficando totalmente bem, e ao mesmo tempo tem pessoas na internet que não entendem muito disso, que são muito conspiratórias, que são muito agressivas, que acham que as pessoas estão ali querendo que os pacientes fiquem doentes, querendo que os pacientes não tenham uma cura. É totalmente fora da realidade. Imagina que coisa doentia seria nós estarmos se reunindo lá pensando que as pessoas não fiquem bem. É um negócio realmente cruel e que nem faria sentido, porque para isso acontecer você teria que partir do princípio que as pessoas que vão fazer medicina são todas pessoas ruins e cruéis que só pensam no mal das pessoas. Na prática, não é assim. Toda profissão pode ter pessoas que são ruins. Agora, pensar que todo mundo vai ser, simplesmente não faz sentido. Por isso que se você sofre com alguma doença de pele ou conhece alguém que sofre com alguma doença de pele, tem sim tratamentos muito modernos hoje, e vários deles você consegue de graça aqui no Brasil, porque você consegue pedir via judicial. Muitos não tem nem que pagar o tratamento. Então não deixe de procurar um médico dermatologista, principalmente nessas conspirações da internet, porque no fim das contas tudo que essas pessoas querem é que você compre suplementos porque elas ganham dinheiro com isso. E não, ninguém me pagou pra ir no congresso, eu tive que pagar pra ir no congresso, não ganhei nada lá dentro. A única coisa que eu ganhei mesmo acabou sendo conhecimento.